começando os Donos da Bola, segunda-feira no ar. Eu sou o Bernardo Baitelli, ao meu lado Pedro Elias. Tudo bem, Pedrão? Só alegria, Bernardo Baitelli. Passou bem o final de semana ou fez bagunça? Não, tranquilo. Depois dos resultados que tivemos nesse final de semana, tranquilamente. E o seu final de semana, de boa? Foi bem, tranquilo, em casa, né? Fazendo nada. Em casa mesmo? Relaxando. Nada de problemas noturnos, não, né? Não, que isso, não foi essa noite. Sou um cara do dia. Até porque as fotos que vocês veem é sempre de dia, né? Que nem o Paulinho. Mas é isso. Depois dessa gastação gratuita, bora ver os resultados do Campeonato Brasileiro, porque tem São Paulino que não acordou nada bem. Fim da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e muita movimentação na tabela de classificação. O Botafogo visitou o Bragantino e saiu com a vitória de 2-1 na bagagem. Com os 3 pontos, o Glorioso continua no Z4, mas está a 1 ponto de deixar a zona. O Fluminense reencontrou o caminho das vitórias ao vencer o Atlético Mineiro por 1-0 e se firmou na 3ª colocação. No choque rei, o Palmeiras decidiu a parada com 5 minutos. John Arias marcou o gol da vitória alviverde e viu o Verdão abrir 3 pontos de vantagem na liderança. E Renato Gaúcho está demais à frente do Vascão. O Gigante da Colina venceu mais uma com o treinador. Dessa vez, a vítima foi o Grêmio e os cariocas já estão na 9ª colocação. No Atletiba, melhor para o Atlético Paranaense. Vitória por 2-0 e o Furacão ultrapassou o próprio Coxa na tabela de classificação. No duelo dos desesperados, mais desespero. Cruzeiro e Santos empataram em 0-0 no Mineirão, aquele duelo que não prometia muito e cumpriu o que prometeu. A primeira vitória do Remo demorou a sair, mas quando veio foi em grande estilo. 4-1 sobre o Bahia, que era o único invicto da competição. Baita festa no Pará. O Vitória derrotou o Mirassol por 1-0. O time do interior paulista se afundou na zona de rebaixamento. Será que o gás acabou? O Internacional segue firme e forte na recuperação e ontem derrotou a Chape por 2-0 e se distanciou da zona da degola. E fechando a rodada, numa partida recheada de polêmicas, Corinthians e Flamengo empataram em 1-1 na arena com muita reclamação da arbitragem dos dois lados do confronto. Alguns resultados aí que deram muitas polêmicas. Pedro Elias, quero saber de você. 1-0 Palmeiras dentro do Morumbi com 5 minutos de jogo. Cadê os 85? Cadê os 90 minutos depois? Cadê o São Paulo? Cara, com certeza uma das piores partidas do São Paulo nos últimos anos jogando no Morumbi. O Palmeiras é um time protagonista, mas que para ele não tem problema não controlar o jogo, né? Perfeito. Ele literalmente entregou a posse de bola pro São Paulo. O São Paulo não conseguiu fazer nada, se eu não me engano, não teve um chute a gol. O Carlos Miguel não sujou o uniforme. E o Roger Machado já chegou pressionado e agora tá mais pressionado do que nunca, porque o Crespo, o time tá jogando certinho, bonitinho. E perdeu aquela magia que tinha com o Crespo, né? O meio-campo bem estático, Marcos Antônio mal entrou na área, Danielzinho também não. Então foi feia a coisa e o Palmeiras, para variar, líder de novo, filme repetido acontecendo, né? Era o confronto direto e realmente os 55 mil torcedores que lotaram as arquibancadas do Morumbi não fizeram tão efeito para um time que, né, foi muito apático dentro do campo. Agora, o seu Vascão, meu amigo, depois que o Renato Gaúcho chegou e tinha gente contestando a chegada dele. Tinha mesmo. Pessoas que não sabem nada do futebol brasileiro acharam que o Renato Gaúcho não seria tão bom quanto ele está agora, né, no comando do Vasco. Já é o 4º jogo seguido sem derrota, com 3 vitórias, também um empate contra o Cruzeiro fora de casa, naquela situação de 1-, coisa e tal. O Renato tá ajeitando a casa. Importante, o Vasco já tá na primeira parte da tabela. Eu não vou me empolgar muito não, porque eu não sei até onde essa boa fase vai. Mas seremos campeões da Copa do Brasil e da Sul-Americana, beleza? Falar de Corinthians, rapidinho? Exatamente. Corinthians Destaque e Flamengo, hein? Para 2 coisas, eu acho, né? A arbitragem que... Quando a arbitragem não agrada nenhum dos dois lados, alguma coisa tá errada. Sim. E o Yuri Alberto, né? O Joseense fez gol também. Legal, ele botando de lesão. É o protagonista que a FEL precisa, né? E será que ele tem vaga aí na Copa? Será que o Ancelotti tá naquela pré-lista, coisa e tal? Você ainda acha que tem possível convocação de Yuri Alberto? Eu acho difícil, Bernardo, mas se ele não for, ele tem que ficar de olho no preço das camisas, porque pra ele desse não ano... tem problema, né? Mas desse ano tá salgada.
Em todo ano de Copa do Mundo, uma das principais atrações é o lançamento da camisa da seleção brasileira. Os torcedores se programam para comprar o manto e ficarem 100% atualizados em busca do título. Porém, essa brincadeira custa grana, muita grana. E isso não é de hoje. Você se lembra do valor das camisas da seleção em anos de Copa do Mundo? Vamos usar como referência o salário mínimo da época e começar a contagem desde 1998, quando o real já era a moeda oficial brasileira. Em 98, a lendária camisa da Copa da França custava R$ 89. O valor representava 68% do salário mínimo da época, que era de R$ 130. Muita coisa. Em 2002, a camisa do Penta custava R$ 119, 59% do salário mínimo, que estava na casa dos R$ 200 naquela época. Bastante puxado também, hein? Já em 2006, aquela seleção que fracassou na Alemanha, mas contava com nomes como Ronaldinho, Kaká, Ronaldo e Adriano, vestiu uma camisa que custava R$ 179. O salário mínimo era de 350, ou seja, 51% do valor. Em 2010, o preço subiu R$ 20 e foi para 199, o que valia 39% do salário mínimo de R$ 510. Em 2014, ano da Copa no Brasil e do 7-1 da Alemanha, a camisa custava R$ 229, 31% do salário mínimo de 724. Em 2018, ano da Copa na Rússia, o valor era de R$ 249, 26% do salário mínimo de R$ 954. Na última Copa do Mundo disputada no Catar, o salário mínimo era de R$ 1.212 e a camisa custava R$ 349, 28% do valor total. Agora, em 2026, a camisa azul já foi lançada. O preço é o maior da história, R$ 449,99. Porém, o segundo mais baixo em relação ao salário mínimo, que é de R$ 1.621, representando 27% do montante. Entre variações de preços, modelos e cores, uma coisa é certa: o valor é bem salgado para o bolso do brasileiro. Cara, R$ 449,99 numa camiseta é muita coisa, cara. É fora da realidade do brasileiro médio, né? Até porque eu já tô com a minha camisa amarela aqui pro Mundial. Mas é aquela coisa, o preço da camisa aumenta, mas a porcentagem do salário mínimo diminui. Só que é aquela coisa, proporcional à época. Mercado, luz, gás, a conta tá vindo cara. Pagar R$ 400 na camisa da seleção brasileira, que a gente não sabe se vai ser hexa. Não tá merecendo, mas eu vou comprar, não tem jeito. Dito isso, eu tenho que estar combinando com a minha mulher. Tem que estar vai comprar. E vale lembrar também, falando de seleção, né, que o Gabriel Magalhães, né, o Rafael aqui da nossa produção, acabou de avisar, foi cortado, né, o grande zagueiro ali do Arsenal, ainda não sabemos quem tá no lugar dele. E também o Alexandre, né, foi cortado, lateral esquerdo. O Kaique, lateral do Cruzeiro, foi chamado pro lugar dele. Então, algumas mudanças aí para esse pessoal que vai ser convocado agora, é a chance da vida, né? O Hugo Souza também havia sido convocado com a lesão do Alisson, então Carlo Ancelotti está tendo que mexer um pouquinho na lista oficial para esses dois amistosos contra França e Croácia, e agora com essas novidades. Alexandre sentiu ontem, chamou o Kaique do Cruzeiro, que tá na lanterna, né? Naquela coisa era lanterna, agora tá ainda no Z4. Chamou também o Gabriel Magalhães, que foi cortado no jogo ontem contra o Manchester City, da final da Copa Inglesa. Então, algumas mudanças, Pedro Elias. Pois é, mas pelo menos o Brasil já está garantido na Copa. E quem não está é a Itália, que vai jogar a vida na repescagem para o Mundial nessa semana, hein? E a tetracampeã seleção italiana de futebol corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. O técnico e ex-jogador Gennaro Gattuso anunciou a lista de convocados para a repescagem contra a seleção da Irlanda do Norte. Ao todo, 16 seleções europeias disputam 4 vagas no Mundial. Os confrontos, organizados em caminhos, começam com 8 semifinais. Além de Itália e Irlanda do Norte, os duelos são seleção de País de Gales contra a seleção da Bósnia e Herzegovina, seleção da Ucrânia versus a seleção da Suécia, a seleção da Polônia encara a seleção da Albânia, seleção da Turquia contra a seleção da Romênia, seleção da Eslováquia contra a seleção de Kosovo, seleção da Dinamarca contra a seleção da Irlanda. E a Itália não disputa uma Copa do Mundo desde a Copa do Mundo FIFA de 2014, quando foi eliminada ainda na fase de grupos, ficando atrás da Costa Rica e Uruguai e vencendo apenas a Inglaterra. Caso supere a Irlanda do Norte, a Azul enfrentará o vencedor de País de Gales ou Bósnia da decisão da vaga. Nas eliminatórias
da Copa do Mundo FIFA de 2018, a ausência veio após a derrota para a Suécia na repescagem. 1-0 no jogo de ida e empate sem gols na volta em Milão. Já nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, mesmo após o título da Eurocopa em 2021, a equipe ficou atrás da Suíça no grupo e acabou surpreendida pela Macedônia do Norte, que venceu por 1-0 com gol nos acréscimos e eliminando os italianos. Agora resta a dúvida: com o elenco convocado, será que a tradicional seleção italiana conseguirá garantir vaga na próxima Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá? E uma tetracampeã mundial pode ficar de fora pela terceira vez seguida. Já em 2014, na Copa no Brasil, fez aquele vexame, né, no grupo da Costa Rica, Uruguai, Inglaterra, e não conseguiu passar de fase. Pode ter sido o grupo da morte, né, com 3 seleções grandes, mas quem passou foi a Costa Rica naquela ocasião. Então, desde 2014, a Itália só decepcionando. Não, pois é, já tá fora de Copas do Mundo, já fazem 2 edições, né? Então é triste ver uma seleção tão grande assim passando por esse momento, né, Bernardo? E já tem seleção se preparando com as novas peitas para esse Mundial. Pode botar na tela, meu diretor, as novas camisas. E, ó, do Brasil já foi oficializada, já tinha aquele vazamento, né? Mas aí você percebe uma gola diferente, com a camisa também amarela e verde. Tem a seleção argentina aí com a... A camisa da Argentina é bonita, cara. Infelizmente, eu tenho que admitir, é bonito, cara. Realmente, mas tomara que não desfile nos gramados verdes. A da Espanha também, sempre muito bonita. E o modelo Yamal aí, hein? Yamal. Que isso, o cowboy? Yamal, mas foi bem. Foi bem. Pode bem? passar, Tá bom, vamos ver a próxima camisa. Temos da Alemanha, que parece um estilo mais retrô, né, Mais Pedro? retrô, cara. Não, mas ficou legal também. É mesmo, Pô, hein? as camisas dessa edição da Copa, acho que estão bem legais. A da Alemanha é muito bonita, cara. Sim. Qual que você mais gostou aí, torcedor? Pode falar pra gente? Portugal também, hein? E a de Portugal que pode vir forte, hein, Pedro? Pode ser a última, com certeza, a Copa do Cristiano Ronaldo. Será? E desfilando com essa camisa maravilhosa, Não, do seu Portugal. uniforme tradicional. Dessas daqui, qual é a sua primeira? Portugal? Brasil. Brasil, é isso. R$449, aqui ó, saindo do meu bolso pra você, CBF. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente já volta. História de pessoas que perderam seus dentes há muito tempo e tiveram uma transformação de vida através da prótese sobre implantes. Conte um pouquinho de sua história para nós, Liz. Eu, quando era muito jovem, eu perdi todos os meus dentes. E aqui na Ortovip eu realizei o meu sonho, meu sorriso voltou. E você, que perdeu todos os seus dentes e quer uma transformação de vida? Aproveite e agende sua consulta. Ortovip, construindo sorrisos, transformando vidas. Tá, a gente sabe que comercial de iogurte é assim, né? Mas ele também pode ser assim. Afinal, o mundo não para de mudar e é muito bom fazer parte dessa transformação. Cuidando do que mais importa, celebrando grandes conquistas e criando memórias que dão sentido à vida. Para todos os momentos do seu dia, iogurte Comevap. Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com o negócio que entra dentro do meu peito. Leva um susto. Pensar numa vista. Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei. Não é a Nativa. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. De volta com os donos da bola e agora chegou a hora dele, Antônio Carmo, no Carmopédia. Muito boa tarde, amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Chegando o mais tradicional programa esportivo de toda a região do Vale do Paraíba, aqui na nossa televisão desde 2009. Você confere o que há de mais importante no esporte da nossa região. Pouca coisa acontecendo nesse momento aí. Hoje o assunto aqui do meu comentário no Carmopédia é o Campeonato Brasileiro. Vocês acabaram de ver aí a matéria trazida aí pelo Pedro Elias, pelo Bernardo Baitelli, falando do Brasileirão 2026, que tem a
Sociedade Esportiva Palestra, o Palmeirão como líder absoluto. O Palmeiras ganhou de São Paulo sábado por 1-0, um jogo que o Palmeiras poderia ter feito 3-4, né? São Paulo não jogou nada. Olha, falando de Brasileirão, né? O Tite foi demitido do Cruzeiro recentemente. E aí era assim, ele chegou demitido no Cruzeiro em janeiro. Na minha opinião, o Roger Machado chegou demitido já no São Paulo. A torcida não gosta dele. A contratação dele foi muito rejeitada por conta dele nos trabalhos feitos aí no Palmeiras, Fluminense, Grêmio, Atlético, Inter, não ter sido nada bom. Um títulozinho aqui gaúcho, outro mineiro ali, nada mais. É um técnico já com os dias contados lá pelo Morumbi. É que ele tem o apoio lá do diretor de futebol, né, que o Rui Costa lá, que lhe dá suporte. Mas São Paulo, olha, com o Roger, ficou um time pior do que era com o Crespo, penso eu assim. Palmeiras, que não tem nada a ver com isso, ganhou o jogo, líder isolado, favorecido também pelo empate do Flamengo contra o Corinthians ontem, um jogo de muitas polêmicas, expulsão que foi que não deveria ter sido, expulsão que não aconteceu que devia ter sido, pênalti não marcado, enfim, aquelas coisas. Mas nada se compara com o gol anulado do Santos, né, contra o Cruzeiro. O maldito VAR, né, ele insiste em trabalhar. Os caras do VAR, aquilo eu já falei aqui, eles vão para trabalhar. Quem é que nós vamos prejudicar hoje? Qual o gol que nós vamos anular? Anular um gol legítimo do Santos, que perdeu a oportunidade de ganhar. E assim segue o Campeonato Brasileiro. Amanhã eu volto, hein? Um abraço, até mais, boa semana. Valeu, Carmo, até amanhã. Agora falando de esportes regional, bora ver os resultados da nossa agenda regional. O Jacareí recebeu o Comercial no estádio do Cambuzano e abriu o placar aos 42 do primeiro tempo com gol de Kainan, que aproveitou o chute mascado e abriu o placar para os donos da casa. Só que não deu nem tempo de comemorar. 3 minutos depois, bate e rebate na área do Jacareí. Dogão tentou por 2 vezes e no rebote marcou o gol de empate do Comercial. E você acha que acabou? Ainda antes do intervalo, aos 48 do segundo tempo, pênalti marcado para o Comercial. Christopher foi para a batida, deslocou o goleirão e fez o gol da virada e da vitória do Comercial. Com o resultado, o Jacareí viu chegar ao fim uma sequência de 9 jogos de invencibilidade. No domingo, o Vôlei São José acabou derrotado por 3-7-0 para o Minas na Farmaconde Arena. Com parciais de 25-23, 25-17 e 26-24, os joseenses agora têm apenas mais uma rodada para fugirem da zona de rebaixamento. O próximo jogo será diante do SESI fora de casa. A equipe comandada por Flávio Tavares precisa vencer e torcer por uma derrota do Joinville diante do Guarulhos para não ser oficialmente rebaixada. E hoje o São José Basquetebol visita o Rio Claro pelo NBB. O time do Vale está na 9ª colocação atualmente, enquanto o rival está no 15º lugar. Com mais 6 partidas a serem disputadas, o São José quer chegar na melhor colocação possível para os playoffs do NBB. Boa sorte aí para o São José Basquetebol. E agora bora falar de São José Futebol, porque nesse final de semana teve Juventus e Sertãozinho, um jogo isolado da rodada. Vitória do Juventus por 2-1, resultado que deixou o Juventus coladinho no São José, mas com confronto direto, São José ainda melhor. Pois é, o São José não entrou em campo, mas resultado importantíssimo para o São José. Agora o Juventus tem 6 pontos ao lado do São José, mas o São José tem um jogo a menos. Sim. Com a Ferroviária. Se o São José vencer na quarta-feira a Ferroviária, ele abre 9 pontos, a Ferroviária com 0, ele já elimina um time da chave. Perfeito. E disputa 2 vagas com os outros 3 times, né, o Juventus e o Sertãozinho. Então eu acho que a vitória na quarta-feira praticamente já garante o São José na próxima fase, na semifinal, né, Bernardo? Além das vitórias, isso também conta para a classificação geral. O São José já está com 33 pontos na classificação geral, brigando aí pela liderança. Então, São José está muito bem. Falando de São José, Martins Pereira, nesse sábado, o Martins Pereira vai receber o amistoso Brasil e Paraguai Sub-20. Jogo legal, hein, Pedro? Da hora de prestigiar também. Pô, é super legal porque a gente sabe quantos craques, né, passaram pela seleção brasileira Sub-20. Claro que não serão todos que vão vingar, né? Sim. Mas fica o convite aí para o torcedor joseense. Sabadão já está aberto, né, a venda de ingressos. Às 7 horas da noite contra o Paraguai. Pô, nomes que podem ser craques mundiais futuramente, né? Estaremos lá com toda certeza. E nesse final de semana também teve o MotoGP do Brasil. Com mais de 55 graus de temperatura do asfalto, a direção de prova reduziu a corrida em 8 voltas por segurança. Na largada, Marco Bezek partiu como um raio para cima do pole position Fábio Gianantônio e assumiu a liderança.
Na segunda volta, Gian Antonio também foi superado por Marc Marques. Mas quem apareceu de repente foi Jorge Martín, que passou os dois e ficou em segundo. Enquanto a dupla da Aprilia abria vantagem, Marques pressionava Gian Antonio. Mais atrás, os desafios da pista de Goiânia iam derrubando os pilotos. Entre eles, os campeões mundiais Francesco Bagnaia e Johan Mir. Quem levantou a torcida foi Marques, que passou Gian Antonio. Gian Antonio, Marc Marques, Gian Antonio, Marc Marques, passa fera! Mas o espanhol errou e levou o troco. Terceiro lugar garantido para o italiano. Na frente, Bezzecchi venceu pela quarta vez seguida na MotoGP e segue na liderança do Mundial. Não perde mais Marco Bezzecchi! Vence o Grande Prêmio do Brasil da MotoGP! The guys did a wonderful job and I also pushed myself over the limit to try to compensate everything I could, and at the end we found a way to make the bike in a fantastic way. Em casa, Diogo Moreira fez uma corrida de recuperação. Largou em 14º, caiu para 18º e lutou para chegar em 13º. Dever cumprido com os pontos conquistados no Mundial e sonho realizado de estar diante de sua torcida. Estou muito feliz de ter voltado para o Brasil e ainda poder correr aqui na MotoGP. Estou bem satisfeito e para mim tá sendo um sonho, né? Foi um fim de semana maravilhoso. Senhoras e senhores, Goiânia cumpriu o seu papel e a MotoGP voltou ao Brasil. Que venha muito mais nos próximos anos. Legal demais, né, Bernardo Baitelli? É isso aí. Agora, falando sobre outro esporte, a nadadora olímpica Fabiola Molina garantiu a primeira colocação em sua categoria na prova Classic de 2 km da Rainha do Mar 2026, realizada no último domingo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Reconhecido como o maior evento de esportes de praia exclusivamente feminino do mundo, o Rainha do Mar reuniu participantes de diversos níveis em disputas que incluíram natação em mar aberto, corrida na areia e beach biathlon. Que isso, hein, Bernardo Coisa Baitelli? linda, parabéns a Fabiola Molina desfilando nos mares abertos aí do Brasil. E quem também desfilou foi o STU em Porto Alegre. Porto Alegre viveu um final de semana de muita ação e manobras radicais aqui no STU. É a primeira etapa na Orla do Guaíba. No street, a disputa foi intensa. No masculino, Gabriel Aguilar passou dos 90 pontos e entrou no Nine Gang e ficou com o título. No feminino, Isabelle Ávila surpreendeu e garantiu a melhor nota do dia, superando atletas experientes. No parque deu Pedro Barros. O medalhista olímpico decidiu na penúltima volta e levou mais um título. E já a Raika Ventura confirmou o bom momento, assumiu a liderança cedo e segurou até o fim. Um final de semana em altíssimo nível e a Band segue acompanhando todas as etapas do STU. Legal demais, hein, Bernardo Baitelli? Rafael também em sexto lugar, nosso joseense preferido no skate, junto da Pamela Rosa. Bora pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais uns donos da bola pra vocês. Sabe aquele Jeep que você sempre quis ter? Agora ele pode estar mais perto do que você imagina. Renegade Altitude 2026, de 147.990 por 126.990. Compass Sport 2026, de 174.990 por 154.990. Commander Longitude, de 228.790 por 197.990. 3 Jeeps, 3 oportunidades. Agora só falta você vir buscar o seu na Jeep Sinal. Vale Cap e Compre Ajude as Rapaz. Premiação só para nossa região e litoral. Eu sou o Ramon de Jacareí e já ganhei no Vale Cap. Esse mês eu dividi R$300 mil no Vale Cap. E agora pode ser a sua vez. Compre já o seu Vale Cap e concorra a R$300 mil essa semana. A decisão de mudar de vida é sua. No Super Giro, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro e segundo sorteios, R$10 mil em cada. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, R$300 mil. Vale Cap, ajude e concorra. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você.
volta com os donos da bola e muita gente começou uma faculdade, mas teve que parar. Falta de tempo, dinheiro, trabalho, isso acontece. E a Cruzeiro do Sul Virtual existe justamente para quem quer recomeçar. Na graduação EAD, você estuda no seu ritmo, de onde estiver, com cursos focados no mercado de trabalho. E com diploma de nível superior, a renda pode aumentar em até 126% segundo o IBGE. Com mensalidades a partir de R$ 99,00, dá para retomar esse sonho agora. Aponte a câmera do celular para o QR Code e faz sua inscrição. É tudo online. Recomeçar também é avançar. Cruzeiro do Sul Virtual. Escolha ter estrela. Pedro Elias. Olha, Bernardo Baitelli, agora falando sobre uma outra estrela, você se lembra da Malren Maggi? Ela foi campeã olímpica e conversou com a gente sobre carreira e, claro, Olimpíadas. Nossa, eu faço de tudo um pouco, assim, né? Eu sou jogadora de pôquer profissional, mas eu tenho jogado muito pouco porque a demanda de situações através do esporte que eu tenho que fazer são grandes. Uma dessa me consumiu bastante, mas eu estou muito feliz porque deu tudo certo. Então, sou do conselho do Comitê de Clubes do Brasil, faço parte dos heróis da CBAT, sou envolvida também com a Federação Paulista de Atletismo, tenho a minha empresa também, claro, tenho os meus atletas, a equipe Malren Maggi, eu faço de tudo um pouco, tento fazer de tudo para dar certo tudo que eu estou fazendo e está no caminho certo, é bastante coisa. Olha, eu vejo o trabalho que a gente tem feito, assim, através de provas que são únicas, que essa daqui foi a primeira, então é uma prova única que a gente teve, que a gente está tendo em Campos do Jordão, uma oportunidade. Já marcamos outras condições de ter outras provas aqui, então tem muito chão pela frente ainda, mas eu acredito que estejamos no caminho certo, porque está dando certo e já tem outras negociações aí pela frente. De olho a gente sempre tem que ficar no Pio, no Darlan, tem o triplista novinho aí também chegando que ele vai surpreender muita gente. Os meninos dos 100 metros, se eles acertarem a passagem de bastão deles, eu acredito que a gente vai também ganhar medalha, a gente consegue brigar pelo ouro, não é pela prata nem pelo bronze. Então a gente tem condições de ter muitas medalhas, pelo menos aí. A Juliana está numa ascendência assim, nossa, maravilhosa, a Juliana do salto com vara. Eu acho que temos grandes nomes aí, grandes atletas. Eu chutaria lá para Los Angeles umas 4 medalhas, pensando de uma maneira bem otimista, assim. Legal demais, hein, Pedrão? Uma atleta olímpica aí, 7 metros não é pra pouca coisa não, velho. Cara, 7 metros e 4, é praticamente 4 seres humanos deitados, né? E ainda sobra. Loucura. E, pô, eu lembro muito bem, em 2008, ela batendo palma, né, chamando a torcida. Legal e demais. ganhou por 1 centímetro de diferença da segunda colocada e virou, claro, uma linda do nosso esporte e agora fomentando ainda mais o atletismo nacional, que é muito importante. A gente sabe que às vezes não é tão visado assim, né, Bernardo Baitelli? Precisa dessas pessoas. A gente vê né? também que o atletismo é uma modalidade que ganha muitas medalhas para o Brasil. Então, realmente, Sim. aqui até na nossa região tem o Thiago Rezende de Taubaté, de salto em barreiras. Salto em barreiras também é um fenômeno. Olho nele, que pode ser mais um medalhista olímpico. É o nosso Pantera, já fez matéria com ele e provavelmente faremos muito mais ainda porque esse menino tem um futuro brilhante. Otávio Baldin, muito boa tarde primeiramente. Quero saber, em que modalidade você seria medalhista de ouro? Boa tarde. Eu só tenho uma coisa pra falar. Siga o líder, meu querido. É só isso hoje Que isso? Perdeu a humildade, acabou. Se cansou de ser humilde. Agora segue o líder, não tem como. Final de semana mexeu com tua cabeça, hein? Mexeu. Final de semana foi bom, hein? Fala aí. Final de semana foi bom, Otávio Foi Baldin? Maravilhoso, cara. Uma resenha gostosa no sabadão. Uma galera aqui da TV. Sim. Descobri ainda que Pedro Elias é brabo demais. Opa! Esse cara eu reverencio. Esse é mestre. Ele é Aprendi com você, viu, Otávio Baldin? Anotei todos
aprendiz perto do Pedro Elias. Eu sou seu pupilo, cara. Se você é o rei, eu sou o príncipe. Que coisa sem graça, Otávio. Perdeu a linha aqui, velho. É isso aí, né? Bora pro jornal, né? Falar de coisa muito séria, bom. coisa importante. Valeu, Valdir. Dupla, boa semana. Pra nós.